Pois é, gente, o avanço de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade colocou o Brasil em alerta e exige uma resposta rápida das políticas públicas. Para enfrentar esse cenário, o Ministério da Saúde lançou o programa Viva Mais Brasil, focado na prevenção e na promoção de hábitos saudáveis. Para nos ajudar a entender o impacto dessa iniciativa e como a atividade física pode ser a chave para reverter esses números, a gente está recebendo hoje o médico do esporte, o Dr. Gabriel Ganmi. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, doutor. Obrigado a vocês, prazer estar aqui de novo. Prazer, doutor Gabriel. Doutor, vamos lá, o programa Viva Mais Brasil chega em um momento em que o sedentarismo parece cada vez mais enraizado na rotina moderna, né? Do ponto de vista médico, qual é o maior desafio para que uma política pública consiga, de fato, tirar o brasileiro da inércia e reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde? Bom, a primeira coisa é educar. Se você não convencer o cidadão que ele precisa de atividade física, e se nós considerarmos que nós temos, vou pegar o exemplo de São Paulo, nós não temos uma cidade tão amigável para bicicleta, para o transporte, mesmo no metrô, em determinados lugares você não vai chegar, e você pega outros países onde o indivíduo caminha muito mais, dá no mínimo, por causa do trabalho, 10 mil passos por dia. E a gente sabe que tudo bem, política pública pode acontecer, pode ajudar, mas e o entorno desse indivíduo? Hora dele do trabalho, hora dele para fazer atividade física. Na China, as empresas obrigam o cara a fazer ginástica no meio do dia lá. Se fizer isso no Brasil, não vai dar bom. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é conscientizar a população da importância da atividade física. É sabido, não precisa bater nessa tecla. Diabetes, hipertensão, doença arterial coronária, um monte dessas morbidades aí podem ser minimizadas ou até prevenidas com atividade física, boa alimentação e outras coisas. Agora, o Ministério da Saúde está focando nesse tripé, né? Diabetes, hipertensão e obesidade. Por que essas três condições são consideradas as maiores ameaças à longevidade da população atual e como é que elas se conectam diretamente a essa falta do exercício orientado? Então, deixa eu botar a obesidade numa caixinha à parte, porque a obesidade simples por si só não causa doença, além da parte reumatológica, porque sobrecarrega o indivíduo. Mas diabetes e hipertensão são conhecidos por atacar nossos órgãos-alvos. O diabetes causa inflamação arterial, então causa arteriosclerose, causa aquelas necroses de membros, causa doença no cérebro, causa doença no rim. E a hipertensão também detona artérias, detona o coração e, pior, é silenciosa. E o diabetes inicial também. São doenças silenciosas. A obesidade, aí é que está. Você precisa separar um indivíduo, por exemplo, o nosso saudoso apresentador Jô Soares não tinha nada. E, entretanto, você tem indivíduos que nem obesos são, têm sobrepeso e estão doentes, estão com diabetes, estão com a tal da pré-hipertensão agora. E as doenças vão acontecendo. Essas doenças, elas atacam órgãos e causam outras doenças. E mudam a tua expectativa de vida barbaramente. Agora, doutor Gabriel, o projeto do governo, aí, pelo que eu vi, ele já tem 1.000 e poucas unidades dessas academias com orientação aí do SUS e tal. E agora vão fazer outras novas, mais 300 academias. Agora, além da prática de exercício, alimentação mais saudável, há também a necessidade de se fumar menos, de beber menos, né? Que é uma outra coisa que complica mais ainda o diabetes, né? Complica tudo, Germano. Fumar, a gente já tem, felizmente, as empresas, os restaurantes, você não pode mais fumar. Em certos lugares você não fuma. Isso melhorou um pouco. Porém, a rua é livre-arbítrio do indivíduo. País nenhum conseguiu proibir o tabaco. Infelizmente, o cigarro é um daqueles vícios que eu já vi indivíduo curar de vício de cocaína, curar de opiáceos, mas eu muito raramente vejo alguém curar do cigarro. Até porque é um negócio crônico, vai te machucando devagarinho, e até o indivíduo tomar um susto ele não percebe. O álcool nem se fala. Tente assistir uma série de TV onde o episódio não acaba com os indivíduos estão sempre no bar tomando algum. Ou antes, lamentavelmente, se enraizou na nossa cultura o álcool como algo social. Parece que a nova geração
A molecada Tá está bebendo menos no álcool e mais na academia. Felizmente, a gente está vendo um shifting aí de cultura, as pessoas achando mais cool ir para a academia, fazer uma atividade, do que ficar aí tomando porre, fumando e assim por diante. Hoje o Brasil tem 16 milhões de pessoas com diabetes do tipo 2, né? Porque o tipo 1 você tem menos pessoas, mas também é mais grave, porque ela não tem cura, né? O tipo 1, ela tem que viver tomando insulina, né? Agora o tipo 2 tem cura, não é isso? O diabetes tipo 1, o pâncreas pifa uma hora, não depende da tua alimentação, você herdou algum gene ruim e o negócio pifa. Aí tem que tomar insulina. Tem que tomar insulina, as coisas estão evoluindo, hoje a gente tem bombas de infusão de insulina, pelo menos a qualidade de vida do diabético tipo 1 tem melhorado bastante, com o monitoramento constante e tal. E ela vai injetando aqui, né? E também temos o sensor o tal do, não vou falar a marca, porque existe mais de uma, o indivíduo não precisa mais ficar se furando, ele bota um negocinho 2 semanas, e ele está lá no celular dele, tem aviso. Eu uso isso, inclusive, com alguns pacientes que não são diabéticos, para ver os crimes que eles estão cometendo com o corpo deles. O cara, suco de uva, coisa mais natural do mundo. Natural para o dono da vinícola, para o dono da produção de uva, porque sucos são péssimos alimentos, e aí a gente entra no diabetes tipo 2. O diabetes adquirido por causa de maus hábitos alimentares, a falta de atividade física, onde o seu pâncreas vai falhando lenta e progressivamente, dependendo do ritmo, ligado também à tal da resistência à insulina. Se teu corpo é maior, se você está fora do peso, teu pâncreas tem que trabalhar mais, e pâncreas tem vida útil. Uma hora ele vai pifar. Agora eu gostei, o que tem a uva, o suco de uva? Minha mulher só toma suco de uva. Açúcar numa quantidade bárbara. Sim, mas por que uva? Suco de laranja também tem. Também é outro vilão. Hoje, mas não tem nada específico do suco de uva. Não, apenas são... primeiro, o suco acaba tendo um índice glicêmico altíssimo, porque ele foi pré-digerido para você. Você pega o copo, não passou nem pela... Não teve enzima digestiva, você já tomou um shot de açúcar, vai dar uma cacetada de insulina no seu sangue, e daqui a pouco, inclusive, você pode ter baixa de açúcar, porque se você produz insulina demais, esse açúcar vai para dentro da célula, daqui a pouco baixa de novo, você tem fome, entra num ciclo vicioso. Hoje, o bom pediatra, criança não tem que tomar suco, tem que comer a fruta. Eu não sei se você já viu as caixinhas de suco, tá sempre lá, alto em adição de açúcar, alto em sódio, quase todos têm. E não estamos nem falando de refrigerante, então que é muito pior, né? Não, mas o suco de caixinha, exatamente. Tão quanto pior apenas por causa dos corantes, etc. Mas se você perguntar, eu quase apanhei outro dia, e refrigerante diet? Se você entende que os adoçantes são perigosos, e se você toma 2 litros de Coca Zero por dia, sem dúvida você está correndo risco. Agora, se você tomou ele 2, 3 copos por dia no lugar de um suco lotado de açúcar, eu prefiro que você tome refrigerante zero. Pois é. Aí, trazendo... A gente sempre aprende coisa nova, né? Não, é uma opinião, mas é uma opinião fundamentada pelos endocrinologistas, inclusive. Existe também muita campanha contra o adoçante. Como um diabético vai viver? A não ser que ele abandone o gosto docinho das coisas, ele não vai viver, porque vai doce em tudo, vai açúcar em tudo. Mas o que a gente faz de tão errado para ter 16 milhões de pessoas com diabetes tipo 2? Então, nós temos uma população, tirando... Aí que está, se precisava estratificar isso, aonde está essa população? Provavelmente nas capitais. Em lugares onde essas pessoas caminham menos, onde essas pessoas têm aquela vida sedentária, têm menos tempo. Eu garanto que se você pegar no interior, ou cidades onde o indivíduo tem que caminhar 5, 7 quilômetros para o trabalho, não sei o quê, mesmo que não seja algo positivo num aspecto para esse indivíduo, por outro ele está mais saudável, está gastando energia, ele não tem sobrepeso ou obesidade, e isso acaba ajudando muito. Pega a fruta no pé, não precisa tomar Pega a fruta e come, não tem liquidificador para fazer o suco. Suco é algo que tem que ser abandonado, gente. Aliás, a minha nutróloga fala sempre disso. Ela fala assim: você quer fruta? Coma a fruta, não faça o suco.
Eu lembro disso, tá vendo, doutora Fernanda? Eu sigo direitinho. Fez muito bem. Hoje a gente está conversando com o médico do esporte, doutor Gabriel Gami, sobre um novo programa federal Viva Mais Brasil. Doutor, para que um programa de saúde de fato tenha sucesso, ele não pode ficar restrito aos grandes centros ou a quem já tem de fato acesso à academia. O senhor estava falando agora justamente sobre essa ideia do caminhar até mais longe e tudo mais, mas o senhor acredita que a estrutura atual do Viva Mais Brasil tem capacidade real de chegar até as periferias e cidades do interior, onde nem sempre o acesso médico ou a academias acaba sendo tão simples? Então, eu vou entrar no negócio que vocês não vão gostar. Sim. Aí você precisa acreditar no governo. Eu sou voluntário num hospital do SUS, na Escola Paulista de Medicina, todas as quartas-feiras. Por mais que o SUS tenha coisas boas e seja melhor do que o serviço público de saúde na maioria dos países que eu visitei, ele é cheio de falhas. Então, o paciente vem para mim com suspeita de diabetes, lá no SUS eu peço o exame, voltou, não tinha reagente no dia, o exame não foi feito. Teste ergométrico, o indivíduo com suspeita de problema cardíaco, a máquina quebrou. E eu vejo isso constantemente. Como essas academias vão estar? Qual vai ser a manutenção? Quem é o político que vai ganhar naquela cidade por trás dessa academia? Isso que eu gostaria de saber. Teoricamente, vai funcionar muito bem, precisa descentralizar, porque pega uma cidade como São Paulo com menor poder aquisitivo, tem academias baratas, você não precisa tanto. Agora você vai em... Eu não posso falar nome de cidade aqui, e não tem mesmo. E eu vejo, curiosamente, em algumas cidades do interior, e eu vou muito fazer minhas corridinhas de montanha no interior, essas maquininhas de ginástica nas praças, a turma usa. Todas têm, né? Mas sempre tem um educador físico, um bom educador físico chamando a turma. Seja ele voluntário, seja ele porque ele quer dar os personagens baratinhos dele, mas isso, por incrível que pareça, funciona. Funciona. Agora, muito se fala sobre os custos do tratamento dessas doenças, que a gente está falando de hipertensão, diabetes e tudo mais, mas pouco se discute o investimento em prevenção. Do ponto de vista econômico, para o Estado, qual que é o impacto financeiro de investir agora em um programa como esse para economizar lá na frente em internações, em cirurgias, de repente daqui a 10 anos? Você tem toda a razão, seria fundamental. O SUS te dá, por exemplo, eu sou pré-diabético, eu ganho o tal do Glifage, que é um remédio. Eu uso também o Glifage. Quem tem hipertensão tem remédio para hipertensão, tem várias opções, mas isso custa dinheiro para o SUS, o laboratório não dá de graça para eles. Enquanto um diabético, quando começa a ter complicações, a coisa fica gigante. O hipertenso, a coisa fica gigante. Se realmente você abordar, mas aí tem outro aspecto, abordar desde cedo, desde mas eu vou começar a atividade física com 50 anos de idade. É melhor do que nada. É melhor com 60, com 70, mas era muito melhor se você tivesse começado na escola. Aí, e eu lembro que a coisa que era menos importante, e eu estudei em escolas particulares, era a educação física. Estavam nem aí. Você tinha que ter notas boas, mas pode faltar na educação física. É verdade. Que a gente mas não liga. Você sabe que eu tenho uma questão dessa com a escola do meu filho, porque ele tem educação física uma vez por semana. Também E eu já questionei a escola para assim, mas se a gente alega que um adulto, para ter uma atividade física constante, ele precisa de pelo menos 3 vezes de atividade física por semana, por que vocês só entregam uma vez? Não, porque aí a pessoa tem que ir atrás. Eu falei, desculpa, gente, a gente está falando da criação de crianças e adolescentes. A gente precisa colocar isso numa grade curricular para que eles passem a ter isso e eles se acostumem a isso, porque aí vira rotina. Eu não vou perguntar que escola é, mas seguramente é uma escola que quer mostrar currículo, que quer mostrar que os alunos vão bem depois quando vai para superior, testes, faculdade. Né? Hoje em dia tem muito isso nas escolas particulares. E a verdade é que se você botar 3 vezes por semana de educação física, tem que ter alguma coisa da grade, né? Tanto, tem que tirar mas ele vai ser mais saudável. Só que quanto isso vai dar de exposição para a escola? Eu vejo a escola da minha filha, e eu frequentemente fui visitar, e ela estava lá na arquibancada assistindo o jogo de vôlei das anos. Eu falei, mas você não, eles não ligam, eles não... E é uma vez por semana também. Então, a grande maioria das escolas tem essa abordagem. É verdade. Agora, a gente já sabe que sedentarismo é uma coisa que leva a diabetes, que uma alimentação leva a diabetes e tal. Agora, o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças? Né? O que a gente tem que fazer para prevenir? Bom, a primeira coisa é procure orientação nutricional. Faça seu check-up. Não adianta você ter orientação nutricional se você já tem o problema.
Então, existe o aspecto hereditariedade. Eu sempre fui uma pessoa que fiz esporte a vida inteira e sou um pré-diabético bravo. Uhum. A família tinha uma série de condições, eu corro antes do prejuízo. Então, nem todo mundo pode fazer isso. Isso é outro problema. O cara, como é que ele vai fazer se ele não consegue, um exame no SUS, ou se na cidade dele não tem? Outro dia a gente estava discutindo essas mortes nas corridas de rua. Aí teve uma morte, acho que em João Pessoa, outro dia teve outra morte numa corrida de 10 quilômetros. E aí algum gênio da política, vamos obrigar atestado médico para todo mundo. Mas que atestado? O cara não tem acesso a um exame e vai pedir um atestado. Outro dia descobri que meu CRM anda aí por um posto de saúde que eu não sei onde fica. É muito fácil falsificar um CRM. E o CREMESP aqui não ajuda em nada, porque quer que eu vá numa delegacia, eu fui tratado como lixo na delegacia. O escrivão olhou para minha cara, você vai ficar perdendo tempo aqui? Eu vou atender 10 ocorrências se elas aparecerem e você vai ficar aí na fila. Eu falei, em outras palavras, você quer dizer que você não vai me dar o boletim de ocorrência? É isso. Vou embora. Então, eu falei que se dane, a hora que acontecer... Não, tem que denunciar. Não. E o CREMESP não faz nada se não tiver o boletim de ocorrência. Que absurdo. Deixa eu falar uma coisa, doutor. A gente sabe que tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para não ter doença. Mas, afinal, o diabetes não tem cura, né? O diabetes tipo 2, dependendo do que... Se o indivíduo está com sobrepeso gigante, obesidade e se ele não faz nada, alguns casos você reverte completamente com a perda de peso, com a orientação nutricional e atividade física. Tem casos, sim. A maioria, pelo menos, vai diminuir a quantidade de medicações e vai ter um resultado muito melhor ou não vai ter as complicações do diabetes. Agora, quando a coisa é genética, você tem um fantasminha atrás de você. Agora, se a gente tomar Ozempic, essas coisas aí, ajuda? As medicações, os GLPs aí, são uma inovação que estão modificando uma série de coisas que a gente pensava. Foram criadas por diabetes, para o melhor controle da glicemia. Aí descobriram, além disso, o emagrecimento, em parte porque é melhor produção de insulina, etc., em parte porque te dá um efeito colateral, o indivíduo o aparelho digestivo fica em outra velocidade e o indivíduo come menos. Mas surgiram uma série de benefícios. Perceberam que até a artrose do indivíduo pode melhorar porque ele carrega menos peso. Descobriram que os marcadores inflamatórios de artéria melhoram. Descobriram que você pode tratar a apneia de sono. Só tem um problema. Dói no bolso, uma barbaridade. Quase 4 mil ali por mês. Depende da medicação e depende... Não vou entrar Tem 2, 3 vertentes. Tem os produtos vindos de um país aí não tão seguro. Não, mas isso aí não. Isso aí Lamentavelmente, as clínicas de uma certa avenida aqui em São Paulo, que não sei de onde eles pegam, e pior, uma medicação que é de alto uso, você vai orientar o paciente para ele fazer na casa dele. Mas já vem do Paraguai lá sem refrigeração, depois ele nem sabe se vai funcionar, né? E pior, o cara ainda te cobra para você ir na clínica dele aplicar lá. Algo que, se você dá a instruçãozinha, a bula, você faz sozinho. E realmente essas medicações têm apresentado uma série de benefícios. Tem risco? Tem risco. É baixo? É muito baixo, mas acontece. Pancreatite, saiu acho que ontem ou hoje. Tem 6 casos aí. No Brasil. Mas sabe o que é pior? Não é diferente da população geral. De indivíduos que têm cálculo na vesícula e não operam. Eu sou um desses. Você tem cálculo e não opera? Eu consideraria operar ou acompanha muito de perto com gastro. Porque se vai entupir sua vesícula, você vai ser operado de urgência com uma pancreatite. Desculpa, pancreatite é um negócio muito... Então, parece que a quantidade por população com ou sem essas GLPs é muito parecida. Então, a turma vai dar uma notícia importante, porque na Inglaterra fizeram um levantamento, era tudo que a gente já sabia disso há muito tempo. Gabriel, você trata pacientes com essas medicações? Se precisa, eu trato. Mas esse indivíduo vai fazer ultrassom de abdômen a cada 3 meses, marcadores pancreáticos, e eu nunca tive complicação. Tive um paciente que não suportou a medicação. Não deu certo, fazer o quê?
Uhum. Agora, doutor Gabriel, além da atividade física, o programa também aborda a educação alimentar, né? Como a gente já estava falando. Como é que a gente consegue combater a indústria dos alimentos ultraprocessados, que são mais baratos, são mais acessíveis, em um país onde a segurança alimentar ainda é um problema gravíssimo para milhões e milhões de pessoas? Então, eu acho que a principal vertente é educar o indivíduo, para que ele faça escolhas melhores. Não adianta você ter uma política pública se o cara não... legal, nós temos aqui uma nutricionista gratuita para você, vai te orientar, vai te dar... Aí vem dois aspectos. Primeiro, o cara pode pagar por uma comida mais saudável? Eu, às vezes, vou olhar vegetais orgânicos aí no supermercado, eu quase caio para trás. Dobro, triplo do preço. Vamos no comum, dou minha lavadinha. Não dá. Mas tem coisas que a gente sabe que não passam por processo. As frutas não passam por processo de... A exceção de fruta que veio da Austrália, veio da onde, sei lá como essa fruta veio conservada. De uma maneira geral, frutas, verduras, legumes são relativamente limpos. A carne, de uma maneira geral, a carne pode estar limpa. Agora, você começa a comer porcaria, você não sabe o que tem nela. Uhum. E hoje a quantidade de tumores, de câncer, não é o assunto hoje, mas no jovem aumentou barbaramente. Qual a explicação? Alimentos ultraprocessados, toxinas que a gente não sabe no ar, na natureza. Na água, né? Na água. Para você ter uma ideia, o câncer coloretal, que antes a gente falava, com 50 anos você vai fazer sua colonoscopia, agora é com 40. Eventualmente, se tiver histórico familiar, com menos. E aí eu vou ter que falar, infelizmente, o excesso dos esportistas aí nessas proteínas artificiais, nitrogenadas. Você usa whey protein, Gabriel? Eu uso whey protein. Mas eu agora estou de olho e faço meus exames com mais frequência. A gente acaba usando muita coisa, essas proteínas nitrogenadas estão ligadas também ao aumento da quantidade de câncer coloretal. Além dos suplementos não aprovados pela Anvisa, que você não sabe de onde vem. Muitos importados, né? Importados de certo país, aí você não sabe a procedência do... Se fala tanto da creatina como suplemento que toda pessoa mais velha tem que usar. Eu uso creatina também. Tem uma série de benefícios. Só pense de onde vai vir a procedência dessa creatina ou farinha contaminada que você está usando. Toda hora sai lá na Anvisa, proibiu. Não, a minha é super qualificada, posso te garantir. Agora, eu ia perguntar sobre isso, por exemplo, suplementação. Creatina é fundamental hoje em dia para todas as pessoas? E o whey protein? Estavam falando essa questão agora do aumento de câncer coloretal, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, teve um estudo. Esse estudo pegou atletas de endurance, pessoas que fazem atividade física até exageradamente, e fizeram, pessoas de 30, 40 anos, viram uma incidência de 20% a 30% maior que a população geral. Tem um aspecto da própria atividade física, você pega um indivíduo que corre uma maratona em 4 horas, um cara lento, ele está chacoalhando o intestino dele por 4 horas. Isso causa microhemorragias e parece estar ligado ao problema também. Mas esse excesso de... E não é o whey protein em si, quanto vai de corante, acidulante, não sei o que, nessas coisas, nessas substâncias. Qual é a pureza do laboratório? Então, quando você procurar um suplemento, tente procurar clean label. Então, você já sabe que ele tem um mínimo ou não tem corante, não tem acidulante, não tem não sei o quê. Então, procure os produtos mais naturais. Eu tenho nada contra suplemento, desde que você precise. Creatina, da minha experiência, quanto mais velho você fica, mais importante, porque a perda de massa muscular com a idade é uma... Eu tomei um susto. Dos 60 anos em diante, eu fui ladeira abaixo, fazendo atividade física, ficando atento. Aí eu melhorei a suplementação. E você fala, tem que fazer mais caminhada quando ficar mais velho. Não, senhor, tem que fazer mais academia. Caminhada é importante também, mas o que você vai mais perder é massa muscular, e aí você pega aquele velhinho que perde a função do dia a dia e vira um perigo. O quadro demencial dele vai vir, porque ele não tem mais... Ele não encontra as pessoas, ele não levanta do sofá porque dói, ele não tem força para levantar do sofá. Uhum. Meu pai viveu 95 anos bem vividos por um motivo.
sempre foi esportista, mesmo diabético, safenado, ele fazia a ginástica dele quase todo dia. E ele morreu por uma fatalidade, porque ele quebrou a perna, que fêmur, né? Quebrou o fêmur, mata velhinho, mas teria vivido até os 100 anos, seguramente. Agora, no campo da medicina do esporte, qual que é a dose mínima de atividade física, por exemplo, para que um cidadão, para que o corpo dele comece a apresentar uma resposta imunológica e metabólica efetiva contra a obesidade, contra a hipertensão? Mínimo 2 sessões de fortalecimento, seja musculação, seja pilates, aquilo que você acha que é mais plausível para a sua pessoa, e pelo menos, antes se falava em 120 minutos de atividade aeróbica, hoje a gente está aumentando para 150, 180 minutos. Mas, de novo, o cidadão pode colocar no dia a dia dele, daqui 2 quilômetros tem um restaurante, para de ir de carro, vai a pé, faça bem para o meio ambiente, faça bem para você, vai somando passos. Todo reloginho digital tem contador de passos, então pense numa meta mínima de 7.000 passos por dia, idealmente 10. Pense, então, em agregar esses 120, 150, 180 minutos de atividade aeróbica e pelo menos 2 sessões de fortalecimento por semana. Que não contam dentro desses 150 minutos. Não. Fortalecimento não misture, não funciona. E mesmo assim, vou fazer um treino misto. Você fala isso para o médico do esporte, ele faz careta, porque a gente sabe que se você fizer a musculação com a corrida, por exemplo, você está sabotando a musculação. A musculação vai sair meia boca. E a gente precisa de um músculo tonificado. Aquele cara que agora está na mídia por escândalo do Epstein também, o Peter Attia, que é o papa da longevidade, escreveu um livro muito interessante sobre longevidade, fala, você nunca viu um idoso reclamar de ter muita massa muscular. Você já viu ele reclamar de não ter força. Então, mais musculação, mais fortalecimento. Além de tudo, o músculo é metabolicamente mais ativo que a gordura. Então, o indivíduo que tem mais músculo vai funcionar metabolicamente, vai se proteger melhor do diabetes. Sensacional. Agora, para a gente encerrar, qual que é o conselho mais prático que você daria para aquele telespectador que está assistindo aqui a gente, que recebeu um diagnóstico de hipertensão hoje ou de diabetes e que não tem estrutura ou dinheiro para começar uma mudança de vida dessa forma mais complexa, digamos? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa pode adotar? Primeiro, não deixe de lado o seu check-up e as medicações, porque você já tem, você vai precisar. Procure se mover o máximo possível. Então, se existe, hoje em dia no Sul, se você conseguir uma academia, vai. Se não, vai caminhar com algum grupo. Tenho certeza que vai encontrar grupos de caminhada, grupos de atividade. Eu tenho que dar o exemplo da minha cidade, no Ibirapuera, no fim de semana, você encontra Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan não tem nada de fortalecimento. Tem sim. Bastante. Tem os exercícios de equilíbrio que eu não consigo fazer. Tem um monte de coisas que você pode fazer nos parques. Aproveite a natureza também. E o interior o interior do estado de São Paulo, de Minas Gerais, que são os que eu conheço mais, são ricos em lugares para você fazer uma trilha, uma atividade, sem precisar despender de dinheiro. Então, dá para fazer. Eu vejo muita gente, eu sou corredor de montanha, e eu vejo muitos corredores de montanha que não tem nada, mas eles estão lá na trilha, eles estão com o tênis dele velhinho, mas para o Conoe a gente tem algumas entidades voluntárias. Teu tênis já não está bom para você, mas está bom para outro corredor. Passa para ele. Faz a doação. E vamos nos movimentar e vamos usar o ar livre. Então não tem desculpa para não começar agora, né, doutor? Eu acho que não. Você quer tomar menos remédio ou quer viver bem e o mais saudável possível, se mexa. Por que você está olhando? Por que eu estou olhando para o Germano? Não sei. Não sei. Por que será que eu estou olhando para você, Mas eu Germano? estou me mexendo. Tá? Oh, Muita atividade física, Germano? Quando que você começou? comecei... Não, vou começar. Tá. Não, só quero saber. Não, mas eu estou precisando mesmo. Agora é uma promessa de... Não é de campanha, não. Promessa de vida. Resolveu que agora vai. Não, tem que ser, né? Tem hora que... Sempre dá. É. Sempre dá. É sempre o momento de começar, não é, Sempre doutor? o momento de começar. É o que eu falo para ele. Já faz tempo que eu bato nessa mas tecla agora com o vai, Germano. Agora vai.
A gente vai comprar também um potinho de creatina e deixar aqui na entrada da redação, você vai ver. Esse aí não custa nada, é 5 graminhas com água. Toma água, acabou. E é indicado para todo mundo, né? Para qualquer faixa etária, assim, a partir da adolescência. Criança não. E vou só tirar um mito. Vem muita gente falando besteira que proteína dá doença renal. Tem nada a ver uma coisa com a outra, e nem creatina dá cálculo no rim, nem doença renal. Quem tem doença renal não pode comer nem bife. Nossa. Tem que calcular a quantidade de proteína que come. É óbvio que você não vai dar um suplemento de proteína. Quem não tem doença renal precisa aumentar o aporte de proteína. E é outro problema do sistema público, porque proteína custa mais caro que carboidrato. Lógico. Como é que o cara que não tem salário contado, não sei o quê, vai comer bife, vai comer... Tem fontes de proteína mais baratas, mas... Verdade. É complexo. Bom, gente, acho que esse é um tema que define o futuro da nossa qualidade de vida, e o momento de agir, como o doutor falou, é agora. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação do senhor aqui, doutor Gabriel. Foi um prazer conversar com o senhor hoje. Um prazer, espero ter deixado essa mensagem para todos. Sim. Mova-se, se mexa, pessoal. Até na sua TV você pode assistir mais em pé do que sentado. E você sabe que isso tem relação com a pressão arterial. Quem fica mais tempo em pé tem menos problema de pressão do que quem fica muito tempo sentado. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado, doutor. Muitíssimo obrigada, Prazer. doutor.